A razão entre o sexto termo e o décimo é. Então, eu tenho que ir por partes nesse exercício, tá? O que ele nos dá? Primeira coisa, ele diz que o quinto termo, olha lá, o quinto termo é 24. E o oitavo termo é 3. São os dados que ele nos dá. Aí, o que ele pede o exercício? A razão. O que é a razão? É a divisão, tá? Do sexto termo e entre o sexto termo e o décimo termo. Então, eu preciso achar o sexto termo, achar o décimo termo e dividir um pelo outro. Esse é o que o exercício está pedindo. Mas para achar o sexto termo e o décimo termo, eu preciso conhecer o primeiro termo e a razão dessa PG. Então, vamos em busca do primeiro e da razão. O que ele nos dá? Que o quinto termo é 24. O oitavo termo é 3. Temos aqui um sistema. Como que vamos trabalhar com o sistema? Vamos colocar tudo em fórmula do termo geral, tá? Como? Quem é o A5 na forma do termo geral? Vai ser o quê? A1 vezes Q a quarta, que é igual a 24. Quem é o A8 na fórmula do termo geral? É A1 vezes Q a sétima, que é igual a 3. Eu tenho aqui, ó, um sistema, mas eu não posso resolver esse sistema pelo método que eu resolvia lá na PA, que era pelo método da adição. Aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou chamar essa aqui de 1 e essa de 2. Então, eu vou dividir. Aqui tem maior expoente pela menor, ou seja, quem tem maior expoente? Esta. Então, eu vou dividir a 2 pela 1, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque é a maneira que eu encontro para poder achar o A1 e a razão, tá? Então, vamos lá. Se eu divido, o que acontece? Sumiu o A1, desapareceu. E que a sétima dividido por que a quarta, como a base é igual, eu conservo a base e subtraio o expoente. Então, vai ficar, ó, que 7 menos 4, 3. Que é igual a 3 dividido por 24. Não dá para dividir. Ele vai ficar em forma de fração. Só que é uma fração redutível. Eu posso dividi-la por quanto? Por 3. Olha lá, por 3 e por 3. Então, Q ao cubo vai ser igual a 1 sobre 8, tá? Bom, eu tenho aí a razão elevado ao cubo, mas eu preciso da razão. Então, o que eu faço? O inverso da potência é a raiz, 1/8, tá? Então, qual é a raiz cúbica de 1/8? Eu vou pensar assim, ó, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1 e por ele mesmo 3 vezes dá 8. Então, eu sei que a razão aqui passou a ser meio. Toda vez que eu tiver índice ímpar, o resultado sempre será positivo, tá? Bom, achei a razão, eu preciso determinar o A1. Como é que eu determino o A1? Da maneira que quiser, vou escolher qualquer uma. Eu vou escolher a de cima aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. A1 vezes Q a quarta, que é igual a 24. Então, onde eu tenho Q, eu substituo por quanto? Por meio. Então, como é que vai ficar? A1 vezes. Quem é a razão? É meio. Então, vai ficar, ó, meio elevado à quarta potência, que é igual a 24. Então, agora eu resolvo da melhor forma possível. Então, vai ficar, ó, A1 vezes 1 à quarta, 1, 2 à quarta, 16, que é igual a 24, tá? Eu posso resolver aqui primeiro? Posso ir direto, tá? A1 vezes A1, 1, A1. 1 vezes 16, 16, que é igual a 24. Agora, multiplico extremos e meios. 16 vezes 24 vai dar 384. Muito bem.
Terminamos? Não, tá? Essa é a primeira parte do nosso exercício, tá? O que ele quer agora? A razão entre o sexto termo e o 10º termo. Eu já tenho tudo agora. Eu vou achar o sexto termo, achar o 10º termo e depois fazer a razão de um para o outro. Quem é a 6 pela fórmula do termo geral? A 6 é igual a 1 vezes que a quinta. Então, a 6 será. Quem é a 1? 3, 8, 4. Quem é a razão? Meio a quinta. Ok? Então, vamos lá. A 6 vai ser 384 vezes 1 por 32, porque 2 a quinta é 32. Então, agora, eu faço isso aqui e divido, né? 384 dividido por 32 vai dar 12. Vamos agora achar o 10º termo. Quem que é o 10º termo? A 1 vezes que a nona. Quem é a 1? 384 vezes meio elevado à nona potência, tá? Meio elevado à nona potência, eu elevo o numerador e o denominador à potência dada, tá? A potência, a nona é 9 mesmo, 1 mesmo, e 2 a nona é 512. Então, eu vou ter aqui, ó, 384 vezes 1 por 512. Agora, se eu multiplicar e dividir, 384 por 512, eu só simplifico, vai dar 3/4, tá? Dá 0,75, que simplificado dá 3/4. E agora eu finalizo. Como é que eu vou finalizar? Ele pede o quê? A razão entre o sexto termo e o 10º. O que é a razão? É a divisão de A6 por A10. Quem é um A6? 12. Quem é um A10? 3/4, tá? Eu coloco um embaixo e multiplico extremos e meios. Então, A6 por A10 será 12 vezes 4, 48. 3 vezes 1, 3. 48 dividido por 3 dá 16, que corresponde à alternativa D. Muito bem. Seguindo nossa aula, o exercício número 4, olha o que ele diz. No início de janeiro de 2004, Fábio montou uma página na internet sobre questões de vestibulares. No ano de 2004, houve 756 visitas à página. Supondo que o número de visitas à página durante o ano dobrou a cada bimestre, o número de visitas à página de Fábio no primeiro bimestre de 2004 é. Então, eu entendo isso aqui como uma PG porque ele já disse aqui, ó, que dobrou a cada bimestre, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o quê, tá? Eu tenho uma PG, tá? No primeiro ano de 2004, né? No início de 2004, Fábio montou uma página sobre questões de vestibulares. No ano de 2004, houve 750 visitas. Supondo que o número de visitas à página durante o ano dobrou a cada bimestre, tá? Bom, eu vou levar em conta o seguinte, tá? O A1, eu não sei quanto é o A1 no primeiro bimestre. Eu vou chamar de X. A razão, ele diz que dobra, então eu dobro, tá? E 756, no ano de 2004, seria a soma SN, 756, correto? Então, agora, buscar. Por quanto tempo ele teve essa página aberta? Por 12 meses. E ela dobrou a cada bimestre,
tá? Bimestre é a cada 2 meses. Então, o que eu vou entender? No primeiro bimestre tinha X acessos, no segundo bimestre o dobro, no terceiro o dobro, no quarto o dobro, tá? No quinto o dobro e no sexto o dobro, tá? Por que isso dá o período de 1 ano? Porque ele está contando a cada 2 meses. Então, ó, a cada 2 meses, tá? O acesso dele dobrava, tá? Então, ao longo de 1 ano, eu tenho aí 6 vezes, né? A quantidade que ele vai somar nos acessos aí, certinho? Bom, se ele tem a soma, já fizemos algum problema com relação a esse. Basta somar e igualar a 756. Eu não preciso usar as fórmulas, tá? Então, o que eu vou fazer? X mais 2x mais 4x mais 8x mais 16x mais 32x é igual a 756 acessos que ele teve nesse ano de 2004, tá? Então, ele quer saber o número de visitas no primeiro bimestre. Então, vamos somar, ó. 32, 40, 56, 60, 62, 63x, que é igual a 756. X será 756 por 63, x dá 12. Então, com quantos acessos começou a página dele no ano de 2004? 12 acessos. Letra I. Dando continuidade ao exercício número 5, vamos ver o que ele pede. Sabendo que a sucessão x menos 2, x mais 2, 3x menos 2 é uma PG crescente, então o quarto termo vale, tá? Então, eu tenho aqui uma PG, ó. Eu tenho lá o primeiro termo x menos 2, o segundo termo x mais 2, o terceiro termo 3x menos 2 e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu percebo dessa PG? Eu tenho dessa PG 3 termos consecutivos, ó, A1, A2 e A3. E eu tenho fórmulas para trabalhar com os termos consecutivos? Eu tenho. Então, por que eu vou trabalhar assim? Porque o que ele pede, ó? Ele pede o quarto termo. Mas para determinar o quarto termo, eu preciso conhecer quem é o nosso amigo X. Senão, eu não consigo conhecer aí quem são os elementos. Como é que eu trabalho com a fórmula dos termos consecutivos? Na PG, A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. É a média geométrica. Quem é o A2? X mais 2. Quem é o A1? X menos 2. Quem é o A3? 3x menos 2. Então, percebam que, tranquilamente, eu acho o valor de x, que é o que o exercício está pedindo. Quadrado da soma de 2 termos? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu aplico a propriedade distributiva. X vezes menos 2, menos 2x. Opa, desculpa. X vezes 3, 3x quadrado. Vou começar assim mesmo, tá? X vezes menos 2, menos 2x. X vezes 3x vai dar 3x quadrado. 2 vezes 3x, 6x. E 2 vezes 2, mais 4, tá? Então, vamos lá. Termos iguais em membros opostos, some do mapa, tá? Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos juntar semelhantes, né, ó. X quadrado com mais 3x quadrado, menos 2x quadrado, sim? 4x. 6 e 2 menos 8.
vem para cá mais 8, posso dizer que vai dar mais 12x, que é igual a zero. Percebe que eu tenho uma equação do segundo grau na variável x? Multiplico por menos 1. Então, eu poderia até dividir por menos 2a. 2x quadrado menos 12x, que é igual a zero. Tá? Se eu dividir por menos 2, eu já resolvo meu problema, tá? Então, aqui eu posso pôr em evidência o 2x. 2x quadrado por 2x dá x. 12x por 2x vai dar 6 igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, 2x é igual a zero, x vale zero. E aqui, x menos 6 é zero, x vai valer 6. Muito bem. Se ela é uma PG crescente, tá? Eu não posso colocar aí o zero, tá? Então, descartei o zero. Quanto vale o x? 6. Então, agora, eu consigo achar quem são os 3 valores para poder determinar quem é o quarto, tá? Então, eu vou pôr lá, olha, para x igual a 6. Quem é o primeiro termo? Ele é x menos 2. Quem é o segundo termo? X mais 2. Quem é o terceiro termo? 3x menos 2. Se eu substituir o 6 por x, eu vou ter 4, eu vou ter 8 e eu vou ter 3 vezes 2, é isso? 3 vezes 2, 3 vezes 6, desculpa. 18 menos 2 vai dar 16. Então, eu teria a seguinte situação para minha PG, ó. 4, 8, 16. O que eu percebo, tá? Eu percebo aqui que ele foi multiplicado por 2. Se eu multiplicar por 2 aqui, eu acho o quarto termo sem usar fórmula, sem nada. Ele é quanto? 32. A alternativa C. Ok? Exercício número 6. A soma dos 20 primeiros termos da progressão 1, 2, 4, 8 é. Então, revisão sobre soma dos termos, a soma dos termos de uma PG, tá? Tem fórmula para isso? Tem fórmula para isso. Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo? É 1. Quem é a razão? É 2, tá? Quem é o número de termos? É 20. O que ele quer? A soma dos 20. Tem fórmula para ele? Tem, só para vocês lembrarem, ó. Se n é igual a quem? A 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Certinho? Então, agora é só substituir. O que vai ficar, ó? S20, que é a soma dos 20, é igual a 1, 1. Razão, 2 elevado a quanto? A 20. Menos 1 sobre 2 menos 1. Tá? Então, o que eu percebo aqui, ó? 2 menos 1, 1, eu posso cancelar, tá? Ó, vai dar 1 aqui com menos 1. Então, a soma dos 20 resultou em 2 elevado a 20 menos 1. Muito bem. Tenho essa questão aí? Não. Se eu for levar 2 a 20 menos 1, 2 a décima é 1024. Vezes 1024, não vai dar esse número, porque eu tô tirando 1 aqui, eu teria que dar ímpar. Então, já descarto essa possibilidade, tá? Descarto essa possibilidade também, porque não dá, e essa também ficaria numa dessas aqui, ó. E nem dessa eu descarto também, ó. Porque aqui eu tô somando, aqui eu tô subtraindo. Mas vamos ver por que a A, então, tá? Então, o que acontece para eu chegar nessa soma? Olha lá. Eu posso dizer que 20 é 4 vezes 5? Posso, não posso? Ó, 4 vezes 5, certo? Ó, 4 vezes 5 dá 20, menos 1. Agora, o que eu vou pensar? Quem que é 2 à quarta? É 16.
elevado à quinta menos 1. Olha a minha alternativa A, aí de uma maneira fácil de perceber. Essa estava certa, essa está certa e essa aqui é adequada para o exercício. Muito bom. Agora, o exercício número 7. Vamos ver o que pede o exercício número 7. A solução da equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais x sobre 27 mais tarará, tarará, igual a 60. O que está acontecendo aqui, ó? Eu percebo aqui que isso é uma soma dita infinita, que é igual a 60, tá? Mas vamos ver se isso aí é PA ou vamos ver se isso aí é PG. Então, eu tenho isso aqui, ó, sequência, ó, x sobre 3, x sobre 9, x sobre 27 e reticência. Então, o que tá percebendo aí? Que a minha razão é 1/3, né? Eu tô multiplicando tudo por 1/3. Então, eu tenho aqui uma progressão geométrica, tá? Em que o primeiro termo é x e a razão, eu sei que é o que, ó? X sobre 3 dividido por x, tá? Se eu fizer extremos e meios, vai ficar x sobre 3x, cancelei, ó, 1/3 que eu havia comentado com vocês. Então, o que ele pede? A soma infinita, porque ele não determinou quantos termos eu devo somar. Como é que eu faço a soma infinita mesmo? Se n é igual a quem? A 1 sobre 1 menos q. E o que ele quer? Ele quer a solução, ele quer achar o valor de x. Então, vamos lá. Quem é Sn? Sn, que é a soma infinita, é quanto? 60. Então, no lugar de Sn, eu coloco 60. Quem é o A1? X. 1 menos a razão. Quem é a razão? 1/3. Então, o que vamos fazer? Dar uma melhoradinha nessa história aqui, ó. Então, vai ficar 60 é igual a x sobre 1 menos 1/3, põe 1 embaixo e acho o MMC. Pego o MMC, divido pelo de baixo, resolvo e multiplico pelo de cima, tá? 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. E 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. Então, o que me resultou? X sobre 2/3, tá? Preciso dar uma melhorada. Então, o que eu faço? Ponho 1 aqui, multiplico extremos e meios. Então, ó, 60 é igual a 3x sobre 2. Agora, facilmente, ó, 3x é igual a 120, x vai ser igual, x é igual a 40. Tá? Esse é a nossa letra B. E o exercício 8, o último da nossa revisão, tá? O que ele fala, ó, ele mistura agora a função com a PG. Se f de n é igual, se f de n com n pertencente aos naturais é uma sequência definida por f de 0 é igual a 1 e f de n mais 1 é igual a f de n mais 3. Então, f de 200 é. Vocês se lembram que eu já coloquei para vocês esse tipo de exercício, só que não em forma de função, tá? Então, ele fala nesse momento aqui, ó, que isso aqui é uma sequência. Mas, por enquanto, eu não sei se ele é uma PA ou se ele é uma PG. Então, para saber se ele é uma PA ou uma PG, eu tenho que achar essa sequência. Então, eu vou pôr lá, tá? Para achar, eu vou tentando para n. Se ele fala n pertencente aos naturais, pode ser qualquer número, inclusive o 0. Então, eu começo lá, ó. F de n mais 1 é igual a f de n mais 3, certo? Então, o que eu vou pôr? Para n igual a 0. Como é que vai ficar a nossa função? F de 0 mais 1
é igual a f de 0 mais 3. F de 0 mais 1 é f de 1. F de 0 foi dado aqui, ó, como 1. Mais 3, f de 1 passou a ser 4. Certo? Então, eu tenho aqui ó, o segundo termo, porque o primeiro termo eu já tenho aqui. O que eu vou fazer agora? Para n igual a 1. Como vai ficar? A mesma fórmula. F de 1 mais 1 é igual a f de 1 mais 3. F de 1 mais 1 é f de 2. Quem é f de 1? Eu achei aqui em cima. É 4. Mais 3, o f de 2 é 7. Achei o segundo elemento, terceiro elemento, tá? Já dá até para eu achar se ela é uma PA ou uma PG. Vou achar mais um, tá? Para n igual a 2. Então, como é que vai ficar nosso exercício? F de 2 mais 1 é igual a f de 2 mais 3. F de 2 mais 1 é f de 3. Quem é f de 2? É, ó, 7, é o anterior. Mais 3, o f de 3 passou a ser 10. Então, agora, eu já tenho uma sequência, tá? Quem é essa sequência? Eu vou pôr aqui em cima, ó. Quem é essa sequência? É o 1, né, ó. Seria o f de 0, quem mais? O f de 1, o f de 2, o f de 3, e assim sucessivamente, tá? Quem é o f de 0? É 1. Quem é o f de 1? 4. Quem é o f de 2? 7. Quem é o f de 3? 10. Eu tenho aí uma sequência numérica considerada uma progressão aritmética. Por quê? A razão dela é 3, tá? Ela não está sendo multiplicada, ela está sendo somada, tá? Então, se ela está sendo somada, eu determino que o primeiro termo é 1 e a razão é 3. Muito bem. O que o exercício pede? Ele pede o F200, tá? Ah, mas eu teria que chegar até o F200 para resolver meu exercício? Não, eu vou por uma analogia, tá? Eu vou pensar assim, ó, como que nós vamos pensar no exercício, tá? Ó, eu tenho aqui o A1, o A2, o A3 e o A4, tá? Ele tá falando assim, ó, que o f de 3 é igual ao A4, o f de 2 é igual ao A3, o f de 1 é igual ao A2 e o f de 0 é igual ao A1, tá? Então, o que eu vou pensar, ó? O f de 3 é igual ao quarto termo, correto? Então, o f de 3 é igual ao quarto termo. Então, vocês percebem, ó, que o f de 2 é igual ao A3, o f de 1 é igual ao A2. Então, esse termo aqui, ó, ele tá um a mais que esse. Não é isso? Então, o que o exercício pede? Ele pede o F200, tá? Se o f de 3 eu acho o A4, um a mais, o f de 200 eu vou achar o quê? O A201, certo? E quem que é o A201? É o A1 mais o quê? 200R. Então, quem é o A201? Quem é o A1? Que nós já temos. É quem? 1. Mais 200 vezes a razão. Quem que é a razão que nós achamos? 3. Então, o A201 vai ser 1 mais 600. O A201 será quanto? 601, que corresponde ao F200. Ok?